Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o livro dos médiuns. Vamos estudar conosco. A Ti, Senhor, pedimos mais uma vez, abençoa-nos, agraça-nos em mais esta noite de estudo e mais este dia de contemplação das boas novas de Jesus. Que possamos, munidos de amor, coragem e vontade, alcançar o amor do Pai. Aos mentores, à espiritualidade amiga, somos gratidão por tudo. Aos irmãos do plano corpóreo e espiritual, sejam todos muito bem-vindos e que possamos estudar juntos, que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Se está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal, foi ditado pelo Espírito Hermance Dufour, psicografado e registrado pelo médium Vanderlei S. de Oliveira. Leitura da vez com o livro Convites da Vida, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado e registrado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1970. No ano de 1972, nós chegamos ao capítulo 45, Convite à Realidade. Eu sou, eu que falo contigo, João, capítulo 4, versículo 26. Fascinam-se ante a aduana colorida da ilusão, atravessam o pórtico dos sonhos em ansiosa busca de coisa nenhuma. Preferem o ácido lisérgico da fantasia à maconha embriagadora do romantismo absurdo, o estupefaciente da irrealidade. Transladam-se de uma esfera nebulosa de dor para uma irreal jornada do planeta do gozo transitório, donde retornam mais consumidos e mais desgastados. As incursões ao reino mirabolante da vacuidade redundam em francos desaires irreversíveis, malogros íntimos. Inutilmente alguém conseguiria evadir-se de si mesmo, porquanto, onde quer que se encontre o homem, aí estarão os seus problemas afligindo. É inegável que as viagens de recreio, o teatro e o cinema, os desportos e as experiências de ligeiros ócios proporcionam renovação, alegria.
Isto, porém, quando funcionam como medicamento restaurador de forças, complementação que chega após tarefas cumpridas, executadas. Sem embargo, seja muito difícil catalogar as linhas definitivas da realidade no mundo em que estão soberanas as conquistas do conhecimento sobre as leis físicas vigentes. Todos sabemos que a vida terrena obedece à superior planificação para a enobrecedora finalidade. Assim, angústia moral ou limitação física, enfermidades orgânicas ou distonias emocionais significam, não raro, tratamento reparador a que são submetidos os espíritos calcetais pelo impositivo reencarnatório da evolução. O pântano padece imúndice até o instante em que experimenta ser drenado e o solo crestado permanece árido até o momento da irrigação e da adubagem. Retira a venda dos olhos e despedaça as lentes escuras que te impedem fixar as claridades reais da vida, promovendo o teu programa de ação eficiente, onde te encontras como te encontras, nada de ilusões. Haja o que haja, nos fugazes transes do sonho, de nada te valerão esses êxtases, pois logo tornarás a realidade do caminho, do qual somente há esforço de renovação e aprimoramento íntimo te libertarás para sintonizar com outra realidade, além das sombras e longe das agonias de hoje. Assim, tranquilo, afirmou Jesus à samaritana iludida que se refugiava nas sombras das fugas. Eu sou, eu que te falo, convocando-a à realidade da era que ele iniciava. Leitura da vez com o livro Convites da Vida. Hoje fizemos o capítulo 45, Convite à Realidade. O livro Convites da Vida foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado e registrado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela editora Leal no ano de 1972. A gente sempre lembra que o canal Espiritismo Motivacional transmite às segundas Livro dos Médiuns, às quartas Livro dos Espíritos e às sextas Evangelho segundo o Espiritismo. Na maioria esmagadora das vezes, a gente transmite ao vivo, porém, esta semana e bem provavelmente a semana que vem, o estudo será gravado. Na medida do possível, a gente vai tentar acompanhar o estudo, porque temos compromissos outros, então dependeremos desses compromissos para, então, viabilizar a conexão, viabilizar tempo, viabilizar tudo isso. A gente agradece imensamente a presença de todos e já vamos para o estudo e voltamos um pouco mais. A gente está falando do livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, foi escrito por Allan Kardec. Estamos na parte segunda das Manifestações Espíritas, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Estamos na questão 75. Movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos é o segundo título. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta como ponto capital que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. A gente lembra aqui que a questão 74 nós tivemos que dividir em 2 semanas, porque era
um pouco grande. Kardec traz aí um grupo de 25 perguntas, né, que foi feita ao espírito de São Luís e confirmado por outros espíritos, por outras excursões, por outras incursões. A gente lembra que Kardec pegava uma pergunta, formulava essa pergunta e a fazia em vários cantos diferentes para ver se a essência da resposta era a mesma. E aí, nessas 25 perguntas, ele pergunta sobre o básico, fluido universal, a força magnética, a eletricidade, ele pergunta muita coisa. E aqui, na 75, ele dá complemento a isso. Se você não viu, eu sugiro que você volte lá na 74A, 74B e dê uma olhada. Condensado, esse fluido constitui o perispírito, ou o invólucro semimaterial do espírito. Encarnado, o perispírito, se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Tá? Que Kardec deixa muito claro que vamos chamar de três corpos, né? Vamos chamar de corpos. São três corpos do que a gente vê para os menos etéreos, para os mais etéreos, né? Que a gente vê pouco. Então, é esse corpo físico que a gente tem. Por trás desse corpo físico, a gente tem o perispírito, que é conhecido como o corpo do espírito. Por trás do perispírito, a gente ainda tem o espírito. Kardec tenta aqui nos trazer a consciência de que, uma vez encarnado, o perispírito vai ficar muito mais denso do que é e vai ficar preso ao corpo. E é então que a gente chama no desencarne também de processo de desenlace. No desencarne, então, falece o corpo, mas o espírito ainda está ali, lembra? O espírito não morre. Então, se o espírito está ali, ele está com o perispírito. Então, tem espírito e tem perispírito ali. Como, então, cortar o elo entre esses três corpos? Então, é feito todo um processo, cada caso é um caso, cada maneira é uma maneira, é feito todo um processo para fazer o que chamamos de desligamento da alma ao corpo. Lembrando sempre que Kardec usa alma para espírito encarnado e espírito para espírito desencarnado. Ele tentou, com isso, criar ali uma diferenciação, só que aqui nos trópicos não funcionou muito bem. Então, vai ter locais que se chama de alma, vai ter locais que se chama de espírito. O fato é, alma é o espírito encarnado, espírito é o próprio espírito desencarnado. Então, é isso que a gente tem. E na última lâmina, Kardec traz para a gente, em algumas pessoas, se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido. E é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiuns mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. E aí Kardec nos traz a questão de como se dá essa coisa da manifestação, porque a gente acredita que todos os médiums são iguais, todos os médiums têm a mesma força, salvo os supermédiums. Então, o supermédium, ele tem mais força, ele tem mais... Só que Kardec, no mesmo livro dos médiuns, ele nos possibilita entender que não há maravilhoso, não há sobrenatural. Todo mundo pode chegar ao nível de um bom médium. É moral, é estudo, é autoeducação. E aí a gente vai chegar lá. Por isso, exatamente por conta desses três itens, é que cada médium vai ressonar numa frequência um pouco mais diferente que a outra.
Então, senhores, não tem muito o que dizer, é isso. A gente conseguiu trabalhar, então, o livro dos médios, o Guia dos Médios e dos Evocadores, escrito por Allan Kardec. Estamos na parte segunda das Manifestações Espíritas, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Estamos na questão 75. Lembrando que esse capítulo ele veio da questão 72, vai até a questão 81. Serão 10 semanas de estudos e hoje a gente teve a nossa quarta semana de estudos. A gente vai para uma breve prece e volta para uma mais breve ainda. Tchau. Agradecemos imensamente, Senhor, esta oportunidade, este momento de fé e contemplação, que possamos, com o auxílio do irmão Allan Kardec, seguir um pouco mais adiante da nossa própria história. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio. Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. A gente agradece imensamente a presença de todos, agradece o carinho da curtida, agradece o carinho do boa noite, a gente agradece, 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 e não nos cansaremos nunca de agradecer, pois ter a oportunidade de difundir a doutrina espírita é mais que uma honra, é um grande prazer. A gente, assim, gratos, desejo a todos uma segunda-feira plena, realizadora, uma terça melhor ainda, e a gente se encontra quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho.